Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde. Hoje o nosso tema é processo de envelhecimento e falar um pouquinho sobre os idosos. E para isso nós contamos com um convidado mais que especial, Dr. Lucas Cavalcante, geriatra. Seja bem-vindo. Olá pessoal, é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar a respeito desse tema que é muito importante. Que bom. Doutor, você poderia falar um pouquinho sobre onde você atua, onde que você está trabalhando, qual é o seu público-alvo? Sim, eu me formei na faculdade em 2021, fiz lá em Presidente Prudente. Sim. E recentemente acabei de fazer o curso de pós-graduação em geriatria lá no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E estou no processo de abertura do meu consultório aqui em Lins mesmo. Entendi. Atualmente eu trabalho também no CAPS Álcool e Drogas, pela prefeitura. Ah, que bacana. E em breve estarei com um consultório fixo. Ah, que bom. E o que levou você a trabalhar justamente com idosos? Porque durante a faculdade eu sempre tive contato, com essa população. Sempre foi um prazer trabalhar com os idosos. Quando eu servi a Marinha em 2022, eu fiquei num setor específico que chama Programa de Saúde, que atendia bastante pacientes idosos, então eu sempre tive esse contato. E é uma população que eu gosto de trabalhar, por isso eu decidi fazer a pós-graduação nessa área. Entendi. E é uma área que tem uma expansibilidade muito grande, porque a gente está vendo que o processo de envelhecimento, principalmente no Brasil, aumentou demais, A expectativa de vida das pessoas aumentaram muito se a gente colocar um comparativo de 20 a 30 anos, doutor? Hoje, eu acredito que a expectativa esteja em torno de 85 anos, em média, do brasileiro. Isso, entre 80 e 85 anos. E uma coisa que aconteceu diferente de outros países aqui no Brasil é que o envelhecimento, a expectativa de vida cresceu de uma forma muito rápida. Os outros países, principalmente os países desenvolvidos, eles tiveram décadas de envelhecimento, de aumento da expectativa de vida. Aqui isso aconteceu de uma forma muito rápida. E tanto o sistema de saúde, o sistema previdenciário, muitas vezes não está preparado para receber esse tanto de pessoas idosas. Sim, então a gente tem que direcionar um atendimento de saúde adequado, tem toda a questão de previdência que a gente tem que se atentar, porque o Brasil é um país que daqui para frente vai aumentar cada vez mais o número de idosos. O número de idosos. E a gente também quer mais idosos, mas também idosos com mais saúde, Não adianta só chegar aí a grandes números de idade de vida, mas sem qualidade. E como manter um idoso ativo e motivado a cuidar da própria saúde, doutor? Então essa é uma pergunta importante, porque a gente tem um espectro muito grande de pacientes idosos, A gente considera o idoso acima de 60 anos, e a gente tem idosos que são completamente autônomos, que praticam atividade física, e a gente também tem idosos que são acamados, Porque como você mesmo falou no começo, a expectativa de vida tem aumentado, então a gente tem essa ampla gama de tipos de pacientes idosos. Para manter esses pacientes ativos, cuidando da saúde, é importante dar um certo grau de autonomia para esses pacientes, Se o paciente tem a capacidade de decisão preservada, ele tem que tomar conta da própria saúde, Então, pequenas atitudes do dia a dia, como coisas básicas, escolher ir ao banco, por exemplo. Ir ao banco, escolher a roupa que ele vai usar, decidir sobre questões familiares. Isso faz com que o idoso participe, tenha uma voz, seja na família, seja na sociedade. Isso faz com que ele se sinta mais à vontade e mais ativo mesmo, de tomar as próprias decisões. É importante também ter uma relação boa com a saúde mental, promover saúde mental adequada, uma boa saúde mental, justamente porque no consultório, quando a gente atende pacientes idosos, o índice de pacientes depressivos, pacientes com ansiedade, estão aumentando. Então a gente tem que focar um pouco nessa área também, porque se um idoso está passando por um processo psíquico de depressão, ansiedade, ele não vai ter essa autonomia preservada, ele não vai querer muitas vezes cuidar da saúde como deveria, E a gente nota mesmo, isso que você falou é gritante, Essa questão de ter o processo de envelhecimento, O idoso vir a desenvolver uma depressão, uma ansiedade, e muitas vezes está ligado ao próprio desuso dele, Ele se sente totalmente fora já do âmbito familiar, como ele não tivesse mais importância aí para as atitudes, a questão mesmo familiar de tomar decisões dentro do âmbito da família, doutor? E quais vacinas são essenciais para os idosos e por que são tão importantes ainda eles tomarem?
Então, as vacinas elas são importantes para todas as faixas etárias, né? Por isso que a gente tem um calendário para cada faixa etária, para cada grupo populacional. Especificamente para os idosos, as vacinas elas são importantes justamente por conta do sistema imunológico dos pacientes. Com o avançar da idade, um processo natural do envelhecimento, é comum uma lentificação, vamos falar assim, do sistema imunológico, ele fica mais enfraquecido. Então as vacinas elas servem justamente para proteger mais a população idosa, que conforme vai envelhecendo tem mais risco de desenvolver doenças. Doenças essas que são preveníveis através da vacina. Então você me perguntou quais são as vacinas mais importantes, né? Eu vou citar aqui algumas delas. A principal, assim, que a gente tem campanha, que é divulgada nas mídias, a respeito da vacina da influenza, né? A vacina da gripe. Né? Recentemente, o Ministério da Saúde modificou isso e a vacina vai ficar disponível o ano todo para a população idosa poder tomar e se proteger, né? Isso específico da vacina da gripe. Outra vacina que é importante, que foi muito importante, continua sendo muito importante, é a vacina do Covid, né? Hoje ela vai entrar atualmente no calendário do idoso, né, de vacinação do idoso, uma dose a cada 6 meses. Hoje a gente não vai mais perguntar quantas doses você tomou. Não. Agora não, ela vai entrar no calendário, uma dose a cada 6 meses. Uma vacina muito importante que as pessoas às vezes esquecem, até porque as pessoas esquecem porque ela não está no calendário oficialmente assim do SUS, só para determinados grupos populacionais, né, dentro dos idosos, que é a vacina contra a pneumonia, né? A gente tem uma importância grande, né, a respeito dessa vacina, justamente porque os idosos correm o risco de contrair pneumonia e essa pneumonia ser grave. Então é uma forma de proteção. E a gente tem uma série de outras vacinas. Por exemplo, é importante que o idoso tenha completado o esquema vacinal para hepatite B, né? São 3 doses. Nós temos a vacina também de sarampo, cachumba e rubéola, que ele tem que ter tomado as 2 doses durante a vida. Temos uma vacina importante que é nova também, que é a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Atualmente não entrou no calendário, mas tem previsão de entrar no futuro no calendário do SUS. E acredito que também uma vacina importante é a vacina contra a herpes zoster, né? Que infelizmente também não está no SUS nesse momento, mas no sistema privado ela está disponível, porque a gente sabe que muitas pessoas durante a infância contraem a catapora, né, a varicela, e ela fica latente no organismo. E como eu falei lá no começo, o sistema imunológico do paciente idoso, ele tem um enfraquecimento. Então, devido a esse enfraquecimento, o vírus pode reativar e causar a herpes zoster, que tem várias complicações e principalmente dor. Então, essa vacina protege contra essa infecção também. Uma coisa que eu acho também muito importante deixar claro, né, doutor? Por exemplo, a questão da vacina da gripe, né, da influenza. Muita gente acredita que tomar a vacina da influenza é não pegar gripe o ano inteiro, mas é o contrário, né? Você pode contrair a gripe, mas você não desenvolve a forma grave, né, desta doença. E ainda é muito mistificada, né? Tem muito estigma ainda em cima dessas vacinas. Sim, durante a época do Covid, durante a pandemia, muito se falou, eu vou tomar vacina, mas tem muita gente que toma vacina e mesmo assim contrai a doença, mas a gente tem comprovação científica de que o número de casos graves diminui, e tudo isso devido à vacinação. A mesma coisa serve também para a influenza, né? A gente tem casos graves, casos respiratórios graves de pacientes internados em UTI por conta de infecção, né, pelo vírus da influenza, mas a vacina protege contra essas formas mais graves. Sim. Vamos lá, vamos dar continuidade. Como a alimentação influencia na longevidade e qualidade de vida na terceira idade? Então, a alimentação ela faz base do tratamento, né? Muitas vezes as pessoas pensam que existe um medicamento milagroso que vai curar determinada doença, quando a gente tem que falar de coisas básicas, né? Atividade física e alimentação. A alimentação adequada, ela previne diversas doenças, né? A gente tem aí diversas doenças crônicas que demandam um tratamento baseado numa alimentação saudável. A gente pode falar do diabetes, da hipertensão arterial, né? Da pressão alta. Essas doenças, elas estão relacionadas, né, com às vezes uma dieta pautada em muito sal, muito açúcar. Então, reduzir o consumo de sódio pode ajudar no controle da hipertensão, pode controlar a questão da diabetes, né? Se você tem uma diabetes, você deve reduzir o consumo de açúcar, de carboidrato. A gente fala muito a respeito da dieta do Mediterrâneo. Você conhece? Não conheço. A dieta do Mediterrâneo, ela é a mais estudada, que tem mais evidência de benefício para a prevenção de doenças.
É uma dieta que se originou ali na região da Sicília, na região da Itália, do Mediterrâneo, que basicamente ela é composta por grãos, né, por gorduras saudáveis, de grãos, né, de castanha, azeite, também carnes magras, né, proteínas mais saudáveis, frutas, fibras. Todos esses componentes, eles fazem parte de uma recomendação, justamente porque ela já é comprovada cientificamente, essa dieta, de que ela previne doenças crônicas ao longo da vida, né? Principalmente na terceira idade. Entendi, doutor. Outra coisa que também nós notamos é que a indústria farmacêutica tem investido demais nos suplementos alimentares. O que você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, como o próprio nome fala, suplemento é algo a mais, né? A base tem que ser a alimentação, né? Se o paciente consegue se nutrir adequadamente, né, consumir a necessidade calórica para aquele dia, compondo, né, essa necessidade calórica com proteínas, carboidratos, né, as gorduras, muitas vezes ele não vai precisar de uma suplementação. Mas a gente sabe que tem pacientes que acabam não consumindo essa quantidade adequada, então eles vão necessitar de um suplemento, seja um suplemento calórico, proteico, né, tem a sua importância. Entendi. Vamos lá. Quais os principais erros na dieta do idoso e como evitá-los? Então, como eu falei anteriormente, né, a gente tem que tomar cuidado com as doenças crônicas. Se o paciente é hipertenso, ele tem que ter uma dieta com pouco sal. Se o paciente é diabético, ele tem que reduzir o consumo de carboidrato. Então, é um erro comum, né, que esses pacientes não têm uma orientação, às vezes, nutricional adequada e acabam consumindo esse tipo de alimento que não seria recomendado. Para o idoso, é muito importante a ingestão proteica, né? A gente tem uma recomendação aí, para a gente ter uma base de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo por dia para o paciente idoso. E a gente sabe que às vezes isso não acontece, né, essa ingestão adequada. Então muitas vezes entra a questão do suplemento. Então uma ingestão com baixa proteína é um erro. A gente às vezes precisa avaliar isso na consulta para ver se o paciente está se alimentando adequadamente. A questão das fibras. A gente pega muito pacientes no consultório, avalia muitos pacientes que não ingerem frutas, vegetais de forma adequada e desenvolvem problemas principalmente intestinais, né? Constipação, que é o intestino preso. E isso pode gerar uma série de outras complicações. E uma coisa fundamental que às vezes a gente esquece de falar, que é a hidratação, né? Água. O paciente idoso, principalmente, né, ele tem uma necessidade maior hídrica. Primeiro porque a gente mora numa região muito quente. Muito quente. Né? Então, às vezes esse paciente, ele, como eu falei lá no começo, a gente tem uma ampla gama de tipos de paciente idosos. O paciente que tem a sua autonomia preservada, ele consegue ir lá pegar a água e beber. Mas a gente tem pacientes acamados que não conseguem, precisam receber essa água. Então, a gente tem que sempre focar numa hidratação adequada, porque o idoso, ele diminui o reflexo da sede. A gente, quando está com sede, a gente sente vontade de beber, vai lá e toma. O idoso tem esse reflexo um pouquinho diminuído. A central da sede dele é como se fosse mais lentificada, né? Por isso é importante focar numa hidratação. Além de alimentação, você deixou muito claro a questão aí do exercício físico. Os exercícios físicos são recomendados para todos os idosos? Quais os mais indicados? Olha, eu vou responder que sim. Ele é recomendado para todos os idosos, com algumas ressalvas, né? Como eu falei, exercício físico, ele é de extrema importância porque ele é base do tratamento de diversas doenças. Claro que a gente tem que verificar algumas condições de saúde do paciente para ver se ele não vai ter uma limitação ou uma contraindicação, mas o principal exercício físico que eu recomendaria para todos os idosos é o exercício físico resistido, né, com um certo grau de resistência, porque isso estimula o crescimento muscular, previne sarcopenia, que é uma doença muscular que causa enfraquecimento, atrofia. Além disso, é de extrema importância, além do exercício físico resistido, o exercício de equilíbrio. A gente tem aí idosos que têm quedas ao longo do ano, às vezes por desequilíbrio, por instabilidade postural. Então o treino de equilíbrio, ele é de extrema importância para a prevenção de quedas, para melhorar a mobilidade do paciente idoso. Além disso, os exercícios anaeróbicos, né, caminhada. Isso vai depender também do grau de funcionalidade do paciente idoso, vai depender das doenças crônicas que ele possui. Cada tipo de paciente tem uma indicação específica para exercício físico, mas ele é importante para todo mundo. Entendi. Mas o papo tá ótimo, mas eu preciso chamar os comerciais. Gente, já eu já volto.
Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos com o Mais Saúde e agora com aquele quadro que nós adoramos, o Mitos e Verdades. Você já conhece, doutor? Já conheço, sim. Já? Então vamos lá. Então, para quem não conhece em casa, eu vou falar algumas afirmativas. Você me fala se é mito ou verdade e faz algumas considerações, tá bom? Primeira delas: idosos não precisam mais tomar vacinas? Mito. Mito. Como a gente conversou no primeiro bloco, né, as vacinas são de extrema importância para a população idosa porque o sistema imunológico delas é um pouco mais enfraquecido, mais lentificado, e as vacinas vão proteger eles dessas doenças, né, que a gente conversou. Vamos lá. Próxima. Depois da certa idade, o metabolismo desacelera e engordar é inevitável? Isso também é um mito. Realmente, o metabolismo ele fica um pouco mais lentificado, mas falar que engordar é inevitável é um mito justamente porque se o idoso tem uma alimentação adequada, ele pratica atividade física, ele provavelmente não vai engordar, né? Ele vai ter benefícios, não vai ter ganho de peso, então é um mito. Vamos lá. Exercícios físicos podem ser perigosos para os idosos? Tem como responder mito/verdade? Mais ou menos. Eu vou falar que é um mito porque a gente tem uma importância da atividade física. Mas, como eu falei anteriormente, tem alguns idosos que eles vão ter algumas restrições e contraindicações à atividade física. Um exemplo, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca, com uma fração de ejeção diminuída, reduzida, ou seja, coração enfraquecido, às vezes ele não vai conseguir realizar todo tipo de atividade física. Se ele for realizar uma atividade física de alta intensidade, ele vai ter prejuízos, né? Então, assim, é um mito falar que o exercício físico é perigoso, mas alguns pacientes idosos, com algumas comorbidades específicas, tem que ter um acompanhamento mais específico, né, com o educador físico, com o fisioterapeuta e com o médico geriatra. Vamos lá. Beber pouca água é um risco para os idosos? Isso é verdade. Justamente porque o centro de sede do paciente idoso, ele fica mais lentificado, então às vezes ele não sente a vontade de beber, e também porque o idoso precisa de água para melhorar a função do intestino, né? A gente vive numa região muito quente, então a água é de extrema importância. Vamos lá. Uma alimentação saudável pode ajudar na prevenção de doenças como Alzheimer e osteoporose? Isso é verdade. Como eu falei, né, a questão da alimentação, ela é muito estudada. Então tem diversos estudos que associam, por exemplo, o consumo de ultraprocessados com demência. Então, se o paciente idoso ele tem uma alimentação saudável, adequada, a chance dele desenvolver uma demência diminui, né? É um fator de prevenção a alimentação saudável. E com relação à osteoporose, né, se o idoso ingere quantidades adequadas de cálcio, de proteína, provavelmente ele tem, né, uma redução do risco de desenvolver osteoporose e, consequentemente, fraturas. Nossa, eu estava vendo um estudo esses dias, essa questão da alimentação e do exercício físico para doenças neurodegenerativas está muito ligado, né? Hoje saiu vários estudos que manter a musculatura dos membros inferiores, né, contribui para o não desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. O que você poderia falar sobre isso? Então, primeiro a gente tem que pensar na parte social, né? Se o idoso está fazendo atividade física, significa que pelo menos ele está engajado em uma atividade social, ele tem contato ali com os profissionais, se ele vai numa academia, ele tem contato com as pessoas que frequentam a academia, se ele caminha, ele vai caminhar com o vizinho. Então a parte social já é um estímulo positivo e previne doenças neurodegenerativas. A alimentação, né? É fator de risco para doenças neurodegenerativas como a demência de Alzheimer, demência vascular, que está associada a AVC, por exemplo. E o exercício físico como um todo, ele promove bem-estar, promove saúde. Então esse combo, né, parte social, exercício físico, alimentação, são fatores de extrema importância para proteger o indivíduo de doenças neurodegenerativas no futuro. Então, pessoal, vamos caminhar, né? Caminhar e beber água. Exatamente. Doutor, o programa foi excelente. Gostaria de deixar algum recadinho, doutor? Vacinem-se,
Pratiquem atividade física e tenham uma alimentação adequada. Ah, que coisa boa, né? Vamos tentar fazer tudo isso, né? Pra gente conseguir chegar, pelo menos na velhice, mas numa velhice bem, né? Saudável, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço demais e estamos aqui com o Mais Saúde todas as quartas-feiras, às 9 da noite. Muito obrigado, doutor, e espero tê-lo de novo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Mais Saúde. Oferecimento.